Então, prosseguindo a nossa aula sobre histórias dos avivamentos, eu falei sobre o tópico 3 e subtópico 3 também, que é avivamento é a Bíblia. O primeiro subtópico é o número 1, o padrão bíblico de avivamento é a Bíblia. O compêndio para o avivamento é a Bíblia, a leitura da Bíblia, a oração, consagração a Deus, jejum e pedido de perdão. Vamos para o subtópico 2. O padrão bíblico de avivamento está na Bíblia. Certo? Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Então vamos prosseguir? Vamos lá. O padrão bíblico de avivamento está na Bíblia. Os primórdios do avivamento bíblico aparecem em Gênesis. Segundo Coleman, o que se pode chamar de um grande despertamento geral ocorreu nos dias de Sete, pouco tempo depois do nascimento de seu filho Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4:26. O nome de Enos quer dizer fraco ou doente, o que é deveras significativo, considerando o assassinato de Abel, Gênesis 3, de 9 a 15, e o aparecimento cada vez mais forte da doença na raça humana. O nome Enos era bastante adequado. É provável que fosse um reflexo da consciência da depravação humana e da necessidade da graça divina. A parte dessa indicação não existe nenhum outro relativo de avivamento no princípio de toda a história da raça humana. O relato subsequente do dilúvio ilustra de modo dramático o que acontece com o povo que não se arrepende de seus pecados. Então, foi a maior hecatombe da história. O maior relato histórico foi o dilúvio. O dilúvio veio retratar com aquele que ouve e não se arrepende, com aquele que ouve e não põe em prática com aquilo que aprendeu. Depois temos os patriarcas que por vários séculos lideraram o povo de Deus sempre que a vitalidade espiritual do povo se desvanecia ou ia morrendo. Eles agiam com uma força que promovia nosso novo vigor. O breve avivamento na casa de Jacó é um bom exemplo disso, Gênesis 3:35, de 1 a 15. Mais tarde, sob a liderança de Moisés, há períodos empolgantes de refrigério, especialmente nos acontecimentos ligados à primeira Páscoa, Êxodo 12, 21 a 28. Na outorga da lei ou na entrega da lei no Sinai, Êxodo 19, de 1 a 25, 24, 1, 8, 32, 1 e 35 a 29. No levantamento da serpente de bronze no Monte Or, número 21, de 4 a 9. No tempo de Josué, um despertamento espiritual predominou em suas campanhas, como na travessia do Jordão, Josué 3, de 1 a 5 e 12. E na conquista de Ai, Josué 7, de 1 e 8, 35. Mas quando terminaram as guerras e o povo se assentou para desfrutar dos despojos da vitória, quer dizer, o povo guerreou e obteve despojo. Uma apatia espiritual se apoderou da nação, sabendo que seu povo estava dividido. Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém e exigiu que cada um escolhesse de uma vez por todas a quem servir. Josué 24, de 1 a 15. Um verdadeiro avivamento segue-se a esse desafio, prosseguindo durante todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e sabia toda a obra que o Senhor já tinha feito a Israel. Uma coisa que nos chama a atenção é a Europa com o avivamento. Ela conheceu o avivamento de perto, não é mesmo? E a Europa hoje não vai morrer. Ela não vai cair. Ela já está morta, ela já caiu. Por quê? Ela cresceu tanto, é como a Noruega. O que um funcionário, o que o dono de uma empresa tem, o funcionário dele pode ter. Se o dono da empresa tem uma lancha, o funcionário pode ter, porque o salário é muito alto. Então, significa que eles não precisam de Deus para resolver nada. Então, a nação é a nação que tem mais alto índice de suicídio no mundo, é a Noruega. Assim também acontece com a Europa, a Inglaterra. Não vai cair, não vai morrer. Ela já caiu, já está morta.
falta do poder de Deus na vida deles. O período de 300 anos de liderança do juízo mostra os israelitas de quando em quando traindo o Senhor e servindo a outros deuses. O juízo de Deus é inevitável, então, após longos anos de opressão, o povo se arrepende e clama ao Senhor. Juízes 3, 9, 15, 4, 3, 6, de 6 a 7, 10, 10. Em cada ocasião, responde às orações, enviando-lhes um libertador que liberta o povo na vitória contra os seus inimigos. Um dos maiores avivamentos, um dos maiores movimentos avivalistas aparece no final desse período sob a direção de Samuel 7, 11, 17. Então, na história de Israel, não é muito diferente da nossa, não. Quando o opróbrio começava a cair sobre eles, o espírito de insolência espiritual, o espírito de sonolência espiritual caía sobre eles, eles começavam a se rebelar contra o Senhor, e o Senhor incitava o inimigo contra eles. Então eles se arrependiam dos seus pecados, clamavam o Senhor, e o Espírito Santo vinha de uma forma esporádica e fazia sua obra. Glória a Deus. Sempre que eu levo uma vida apática, uma vida opaca espiritualmente, uma vida letárgica espiritual, mas de repente eu caio em mim e me arrependo dos meus pecados, o Espírito Santo começa a habitar novamente em mim e tudo que estava morto em mim começa a ser vivido novamente. Isso acontece comigo, pode acontecer com você, pode acontecer conosco. Amém? Tempos de renovação ocorrem periodicamente no período dos reis. A marcha de Davi entrando com a arca em Jerusalém possui muitos ingredientes de um avivamento. A dedicação do templo no início do reinado de Salomão é outro grande exemplo. O avivamento também chega a ajudar nos dias de Asa, do rei Asa, e do rei Josafá, outro rei de Judá. Lidera uma reforma, bem como o sacerdote Joiada. Outro poderoso despertamento é vivenciado na terra sob a liderança do rei Ezequias. Por fim, a descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias dá início a um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Quando a Bíblia começa a ser esquecida, sabe por que muitas coisas estão acontecendo nas escolas? Porque tiraram Deus das escolas. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo na sociedade, coisas horríveis? Porque estão tirando Deus da sociedade. Sabe por que muitas coisas estão acontecendo na Cracolândia? Porque estão proibindo o culto ao ar livre, culto bíblico. Quando a Bíblia começa a ser retirada da sociedade, Satanás começa a entrar com seus pecados e a erva daninha dele cresce no campo da vida espiritual. Ainda sobre a liderança de Zorobabel e Jesua, outra vez começa a recender o avivamento, tendo as intimidações dos inimigos induzido os judeus a interromperem a reconstrução do templo. Os profetas Ageu e Zacarias entraram em cena para instigar o povo a prosseguir. 75 anos depois, com a chegada de outra expedição liderada por Esdras, novas reformas são iniciadas em Jerusalém, dando-se mais atenção à lei. O avivamento alcança o auge poucos anos depois, quando Neemias se apresenta para completar a construção dos muros de Jerusalém e estabelecer um governo teocrático. Uma oração para o avivamento é a promessa de sua ocorrência. Encontramos também Joel 2:28, 3:2, Abacuque 2:14, 3:19 e Malaquias 4. No apogeu de um avivamento, Jesus aparece e é batizado por João Batista. Escolhe e treina seus discípulos, ascende aos céus, deixando-os na expectativa de receber a promessa do Espírito. O poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura o avivamento que Jesus havia predito. Não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Não há derramamento sem arrependimento de pecado. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. Coluna torta precisa ser desmanchada e levantada novamente. Marca-se assim o início de uma nova era na história da redenção. Por 3 anos, Jesus trabalhara na preparação desse dia, ou desse dia a dia, o dia da nova história na redenção.
Por 3 anos, Jesus trabalhara na preparação desse dia. Eu repeti isso, tá, querido? Porque até eu me embolei aqui. Em que a igreja discipula por intermédio de seus exemplos, redimida no seu sangue, garantida por sua ressurreição, sairia em seu nome a proclamar o evangelho até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Quando a igreja é impactada pelo poder do Espírito Santo, ela prega em Jerusalém, na Judéia, em Samaria até os confins da terra. Faz parte da história. O livro de Atos registra as dimensões desse avivamento. Avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia, da Síria e em Éfeso. E de lá para cá são muitos os relatos da obra vivificadora do Espírito Santo na história da igreja. Como, por exemplo, na Alemanha com a Reforma Protestante do século XVI, na Inglaterra no século XVIII, entre os negros zulus da África no Sul, na década de 60, e da Coreia do Sul, nos últimos tempos, entre outros. Que Deus derrame seu Espírito sobre nós para que possamos, como igreja e povo brasileiros, experimentar mais uma vez daquele fogo abrasador que nos purifica e nos santifica para uma vida cristã de obediência à palavra de Deus. Amém, querido? Você que está me vendo aí pelas redes sociais, começa a pensar nisso e começa a meditar nisso. O padrão bíblico para o avivamento é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, por aqui paramos hoje e daremos continuidade sobre o assunto, o avivamento do país de Gales, Nancy Lake, de Moss Maurice Smith. Na próxima aula nós estaremos falando sobre isso. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha me ouvido e me entendido e compreendido. E que essas palavras sejam assim claras também a você, em nome de Jesus. Amém?